Você já ouviu aquela história de que quando você tem planos que você não deve falar, que você deve ficar quieto, por mais que você esteja ali muito empolgado com aquilo, você está vivendo, pensando naquilo, se programando, adquirindo conhecimento, e você fica preso ali a detalhes que, nossa, faz você viver aquilo o dia todo, a semana toda. E que mesmo com toda essa empolgação que você deve permanecer em silêncio, você não deve falar para ninguém, sob pena de você ou dar errado esses seus planos, ou de você ter muito mais dificuldades de conseguir realizar ele do que se você não falasse. Você já ouviu falar disso? Eu não sei se você tem uma percepção de que isso é verdadeiro, isso é verdade, só que o que eu nunca consegui ver de alguém, né, passando informações sobre isso é uma boa explicação do porquê que isso realmente tende a acontecer. E agora eu quero te dar uma explicação sobre o olhar da Bíblia, sobre o olhar da natureza pecaminosa ou do ego. E que é o seguinte, né? É uma verdade meio indigesta, vamos dizer assim, mas é uma verdade, né? Baseada na Bíblia, que nos esclarece que a natureza pecaminosa, ela tem como objetivo se empoderar por si só, né? Até como Lúcifer, lá quando ele começou a virar as costas para Deus, a primeira coisa que ele quis fazer foi subir, né? Ele já era o anjo mais poderoso, mas ele via que Deus era mais poderoso que ele queria ser igual a Deus. Na verdade, a gente pode dizer que Lúcifer queria ser maior do que Deus. Então, uma vez que a gente esteja na natureza carnal, e a natureza carnal ela faz um grande conflito, né, com a natureza espiritual, é inegável que ela nos influencie, ainda que você já esteja progredindo muito dentro da natureza espiritual. E o que a natureza carnal quer? Ela quer poder. Então, quando você tem um plano, e a gente imagina o plano dando certo, né, e tal, e com todos os benefícios e bons resultados que ele vai trazer, existe uma grande tentação da natureza pecaminosa de a gente se empoderar, né, por aquilo que ainda não aconteceu. E a Bíblia diz o seguinte, né? Por exemplo, quando os fariseus eles iam orar nas praças e Jesus falava, isso aqui não faça como os hipócritas, né? Quando você for orar, não vai orar na praça não, vai orar no teu quarto, onde ninguém está vendo você, né? E ali você vai receber seu galardão. Ele diz assim também, né? Quando que a mão direita não saiba o que a mão esquerda fez, querendo dizer justamente para se você faz uma doação, você ajuda alguém, não vai pegar aquilo ali, filmar, jogar no YouTube, né? Faça isso de maneira discreta, né? Não tô com isso querendo desaprovar todo e qualquer vídeo que aparece eventualmente no YouTube, mas a gente sabe que muita gente usa desse sentimento, né, que provoca uma ajuda a alguém e tal, para se enriquecer, porque a gente sabe que a pessoa está ganhando muito mais ali pelo YouTube do que aquele valor que foi despendido para dar para alguém ali e tal, e a pessoa faz toda uma narrativa para ficar emocionante, né, e tal, enfim. Então, a Bíblia diz assim que quando o fariseu ele vai lá e ora na praça, ele na verdade não se comunicou verdadeiramente com Deus, porque ele estava só querendo se aparecer para as pessoas. E aí a Bíblia diz que em verdade o galardão dele ele já recebeu ali, né? Quer dizer, para aquelas pessoas que realmente, de alguma maneira, se impressionaram, seja muito ou seja pouco, o galardão foi aquele e acabou. O galardão que Deus vai dar e tal, ele foi zero, aquilo não vai acontecer. Então a mesma coisa, a gente é impulsionado pela natureza pecaminosa a fazer quando a gente tem nossos planos. Porque uma vez que a gente dá asa para a natureza pecaminosa, ainda que racionalmente você diga, pô, mas não era isso que eu queria fazer.
Mas é assim que a natureza pecaminosa pega a gente mesmo, né? Ela pega a gente assim, às vezes você até pode ter uma intenção não pecaminosa, mas na hora que você começa a expor aquilo, a natureza pecaminosa, ela te tenta e você entra nela. E quando você estimula a natureza pecaminosa, ela ganha poder, ela ganha estrutura neuronal no seu cérebro. Então o que acontece é que quando a gente, né, na verdade muitas pessoas já fazem planos a partir de princípios da natureza pecaminosa, ainda que ela tente justificar que não, né? E aí quando ela vai lá e fala, e ela detalha, e ela mostra como ela é inteligente, como ela é empreendedora, como, enfim, existe muita nobreza e um crescimento e tal, em todas aquelas ideias, o objetivo da natureza pecaminosa, ele se completa ali. E é por isso que depois pode a coisa ficar quase impossível de conseguir ser feita de verdade. Porque é como se ela tivesse dado um recado dentro de você. Não, a gente já conseguiu já o que a gente queria, já atingimos nossa meta. Né? Você já impressionou as pessoas e tal, e agora você vai fazer para quê? Para que você vai fazer? Então você perde uma motivação. E sim, muito das nossas motivações para fazer alguma coisa vem também da natureza pecaminosa. E aí ela mesma se apaga quando você expõe para fora. E aí você pode pensar, pô, mas será que não é possível a gente de repente querer falar, né, para alguém algum plano a partir da natureza do espírito? Eu te digo que sim, mas a partir da natureza do espírito, que essencialmente, em primeiro lugar, ele é muito humilde, né? A gente já não tem tanto essa necessidade de falar sobre essas coisas. E quando a gente fala, a gente não tem tanta necessidade de falar de detalhes, a gente não tem a necessidade de dar uma aula sobre aquilo que a gente quer. Então, existem na verdade dois grandes impulsos de realização dentro de nós. Um que pode vir da natureza pecaminosa e outro que vem da natureza do espírito. E a realidade que eu estou aqui expondo aqui nesse vídeo é a da natureza pecaminosa. Por quê? Porque, infelizmente, a grande maioria de nós vive ainda muito influenciado pela natureza pecaminosa. Muitos de nós, infelizmente, estimulamos muito ainda a natureza pecaminosa, caímos em suas tentações. E quando você, então, expõe, existe uma forte chance de que esteja sendo feito pela natureza pecaminosa. E é por isso que depois muito daquilo não consegue se realizar ou encontra muitas barreiras para se realizar. Então, o que seria o certo? Não falar para que a natureza pecaminosa consiga ter mais poder de propulsão para realizar? Não. O certo é você discernir se você está querendo se empoderar, se você está querendo impressionar alguém, né? Se você está querendo ser valorizado, ser respeitado por alguém de uma maneira vaidosa. Ou porque você acha que você vai conquistar amor daquelas pessoas ou daquela pessoa por causa disso. E se você buscar esse discernimento, eu tenho certeza que muito provavelmente a maneira como você vai planejar seus empreendimentos vai ser muito mais sóbrio e ao mesmo tempo, ainda que você fale para alguém os seus planos, ele vai sair de uma maneira muito diferente. Tá certo? Então, era isso, essa conversa de hoje. E como sempre, né, se você quer se aprofundar mais intensamente aí no desenvolvimento da sua espiritualidade, eu deixo um link aqui embaixo de um curso que eu tenho sobre estado de presença interpretado pela Bíblia. Valeu, grande abraço, até a próxima.